Alô, 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 seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui a mais uma partilha deste canal. Eu sou Isabel Matos, aqui onde nós falamos muito de comunicação interna, falamos muito da nossa identidade, falamos de tudo o que entra desta panóplia imensa de quem nós somos. Embora a comunicação interna faça muito, muito parte desta identidade emocional que eu aqui partilho contigo, eu sinto também que ela pode ser um complemento e não só uma integração. Por isso é que gosto de trazer para aqui esta distinção também de identidade e comunicação, basicamente da tua história e da tua vida. Vamos aqui dar este nosso segundo vídeo de fevereiro, em que, se no nosso primeiro falámos sobre esta forma de caber, de estar, de ser nas nossas relações, quem fica, quem vai, hoje vou falar-te um bocadinho de limites, ok? Já falei em várias alturas, vou sempre falar deste tema porque é um tema que me apaixona, os limites e os valores. Sinto que são extremamente vagos, de tão intensos que são, da mesma maneira que são extremamente intensos, de tanta amplitude que têm para podermos falar de diferentes frentes e de diferentes prismas, ok? Portanto, eu vou continuar a falar muito desta temática que eu sinto que é extremamente importante para nós nos posicionarmos sem receios ou a minimizar esses receios de perdermos alguém. E há aqui uma frase que nós ouvimos muito, não é ouvimos, cada vez ouvimos menos, mas que já foi muito badalada e eu acredito que em muitos de nós ainda esteja muito integrada, que é exatamente sobre se eu colocar limites, eu afasto as pessoas. E esta é a continuidade do vídeo anterior, que fica aqui a sugestão de reveres ou ouvires pela primeira vez, que é o esforço que nós temos de caber e tudo o que nós fazemos para pertencer àquele nicho de pessoas, àquele núcleo, àquele ambiente, àquele grupo, whatever. Isso também está muito ligado com estes limites, não é? Porque se nós fazemos este esforço de caber, então é sobre não posso colocar os meus limites, porque senão eu vou afastar as pessoas, ok? E então é sobre isto e escreve mesmo isto. Os limites não afastam as pessoas, não afastam. Os limites mostram, os limites revelam, ok? Tal e qual como a situação do caber. Quando tu te esforças por caber, tu não estás nem a ser genuína, genuíno contigo e muito menos a permitir que o outro esteja também a ser genuíno em si. Porque se tu estás em esforço, o outro não tem a oportunidade de perceber se tu estás ou não porque queres estar e vai continuar na dele. Se não tiver a sensibilidade de entender que tu podes estar em esforço. E tu, na mesma situação, quer dizer, para não afastares a pessoa ou teres medo de afastar a pessoa, não vais nunca entender ou raramente vais conseguir perceber se aquela pessoa, aquele ambiente, aquelas circunstâncias estão lá por ti ou se estão exatamente porque tu não mostras quem és e a pessoa está confortável ou o outro está confortável. Está a fazer sentido? Então os limites não afastam as pessoas, os limites mostram o que já lá está, mostram o que já existe, mostram o tipo de relação em que tu coexistes, em que tu permites, eles mostram até onde o outro consegue exatamente estar contigo quando tu deixas. Ok? E o outro existe para ti na medida em que tu permites que ele exista. E isto é muito complexo, porque isto também foi-se deteriorando, diria eu, ao longo deste boom do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, que é a culpa é tua, a culpa é sempre tua, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E sim, a responsabilidade maioritariamente é nossa. É nossa. E nós levamos depois logo isto, levávamos, eu pelo menos já, ok? Por isso estou aqui contigo. Levávamos isto para uma situação de caos, tipo, então e aquelas pessoas que não têm oportunidade de escolha? E então já está aqui. Se não têm oportunidade de escolha, dentro da não oportunidade de escolha, elas têm de escolher aquilo que lhes é permitido escolher. Então é preciso ter muito pés no chão, muita, muita clareza sobre a forma como nós ampliamos, diminuímos, como reduzimos, descredibilizamos ou como alavancamos, otimizamos noções ou conceitos, está bem? Então, de repente, é sobre responsabilidade, não tem nada a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade, ok? A culpa vem de um movimento traumático, a responsabilidade vem de um comportamento consciente, de uma atitude adulta, madura emocionalmente, ok? Então, de repente, é isto, os limites mostram aquilo que tu te permites, que tu facilitas, que tu
permeabilizas, ok? E isto muda tudo, muda tudo. Um, Quando numa relação, e também te falo com muita tranquilidade na situação da violência doméstica, porque eu tive uma relação extremamente violenta, durante um ano e meio, em que de repente eu estou exatamente colocada num sítio onde eu sempre defendi o contrário, onde eu sempre ajudei enquanto educadora de infância à altura do meu ativo, enquanto eu estava na educação, mães e pais que sofriam destas situações, em que reportei muitos casos de violência de criança à psicóloga das instituições onde eu estava, e de repente eu estou metida numa situação dessas onde não vivi nunca na minha vida em termos familiares, algo parecido, e eu estou lá. E quando eu estou lá, tudo isto que eu passava, deixou de fazer sentido, porque eu procurava algo que aquela pessoa me entregou. Eu procurava uma lacuna emocional dentro de mim, que era eu, e que no fim de um ano e meio depois foi isso que aconteceu, que necessariamente teria de ter a responsabilidade de a preencher, e fui procurar no exterior. E quando eu procurei no exterior, esse outro entrou na medida em que eu deixei. Responsabilidade total minha. Chega uma altura em que tu ou dás o passo ou ficas tão embebida naquilo que podes efetivamente ficar anos preso a uma situação de violência, exatamente porque já não consegues perceber, ou por vergonha, ou por excesso de dependência, o que é que está a ser maltratada em ti. E ao fim desse ano e meio, que não chegou a um ano e meio, mas basicamente foi isso que eu entendi. E entendi porquê? Porque eu já tinha compreendido muito a minha história, porque eu já tinha muito autoconhecimento começado, porque eu já tinha feito terapia, e naquele momento não estava, mas já o tinha feito, porque eu já tinha lido muitos livros de autoajuda, e comecei a entender que os meus limites não estavam a ser colocados, que os meus valores estavam completamente deteriorados e completamente desalinhados com aquilo que eu queria para a minha vida, e que o que eu estava à procura não era o outro nunca, jamais que me iria dar, era eu comigo. E então, nessa altura, que me fez esta clareza, e foi exatamente depois de um grande, grande desafio de violência, muito grave mesmo, e que os meus dois filhos assistiram, mais novos, menores, que eu assumi: chega, acabou, isto não é para mim. E então eu comecei a colocar limites, e os limites foi exatamente pedir ajuda, deixar de ter vergonha, responsabilizar-me pelas escolhas que eu tinha feito e pelas consequências que elas me estavam a dar, assumir todas as decisões que eu tinha feito até ali e sair daquela relação. E foi o que fez. Foi o que fiz e foi o que aconteceu. E no espaço de nem 15 dias, a minha vida mudou de 180 graus. Mas 180 graus. Portanto, os limites é sobre isso, é sobre mudar tudo. Limite não tem nada a ver com imposição, embora muita gente, e durante muitos e muitos anos, limite é sobre impor aquilo que tu queres, não tem nada a ver com isso. Limite é responsabilidade. Ok? Limite é sobre: eu não gosto disto, eu não admito isto, eu não quero isto não é para mim. É sobre tu entenderes exatamente como é que o teu espaço, como é que a tua forma de ser e estar coexiste com o outro. Limite não tem nada a ver com egoísmo. Nada. Limite é sobre amor próprio, é sobre autoestima. Está bem? E repara aqui numa coisa extremamente simples. Quando nós dizemos que um limite não é sobre controlar o outro, ao contrário, quando tu dizes: então, se eu coloco um limite, eu estou a controlar o outro. Eu vou dizer assim: quando tu dizes eu coloco um limite, tu não estás a controlar ninguém, não estás a obrigar a ninguém a nada, ok? Nem sequer estás a impor um comportamento, uma atitude, uma ideia tua. Acompanha-me. O que tu estás simplesmente a dizer é: eu permito até aqui. A partir daqui, tu já estás a ser um intruso, uma intrusa. Está a fazer sentido? E isto é clareza, não tem nada a ver com seres egoísta, com seres duro ou fria, tem nada a ver com isto, é clareza. É que se eu coloco um limite, eu sei que eu posso me entregar até aqui e permito-me que tu venhas até aqui. Portanto, se o outro, e o outro não tem que ser necessariamente uma pessoa, está bem? Circunstâncias, por exemplo, um ambiente de trabalho, valores, ok? Mas vamos falar em relações, já que estamos aqui a falar em relações. Se o outro te compreende, se o outro te ama, e amor não só romântico, amor de entendimento e de compreensão, família, amigo,
ele vai perceber exatamente esse limite e ele próprio vai ter um limite. E entre o limite dele e o teu limite, existe esta zona cinzenta que é onde vocês coexistem de uma forma saudável. Certo? Só que se durante anos tu foste aquela pessoa que te ajustaste, que tiveste um esforço para caber, que eras sempre a pessoa compreensiva, flexível, que davas sempre o benefício da dúvida, que de um momento para o outro, ok, deixa ver, pode ser que isto mude. Claro que quando de repente tu abres a pestana e dizes calma e para o baile, tudo bem, não é? Porque quem estava habituado à forma de tu seres, até tu perceberes que não eras aquela pessoa, vai sentir. Ele vai sentir na pele. Ele, mais uma vez, pessoa, não é? Ele vai perceber que tu mudaste. Ele vai dizer que tu estás diferente, ele vai dizer que até tu podes estar mais distante, mais, lá está, mais egoísta, mais fria, que já não és a mesma pessoa, não é? E de repente é o que eu digo aos meus clientes: ah, fixe, ótimo. Sim, quando me dizem isso, é sinal que efetivamente tu estás a fazer alguma coisa por ti. Porque é verdade, isto é crescimento, isto é desenvolvimento, isto é evolução, isto é desenvolvimento pessoal, isto é autoconhecimento. Um limite verdadeiro não é aquele que traz zanga ou que vem da raiva, não é? Que, por exemplo, no meu caso, a violência doméstica, chegou um momento em que eu já estava muito zangada, mas não era com o outro, era comigo. Era comigo. Ok? Ah, mas, mas, eventualmente o limite, não querendo de todo que isso venha para aí, ou que venha daí, que surja da zanga, da raiva, ou de uma cena blá 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 blá, uíscas chaquetas, mas muitas vezes é o suficiente para abrir a pestana de que alguma coisa não está bem. Está bem? Portanto, o limite é uma consequência do teu alinhamento ou desalinhamento interno. Se tu tens limites saudáveis, claros, tu estás alinhada por dentro, estás alinhado por dentro. E o limite sai-te naturalmente, sem esforço, sem teatro, sem encenação, ai, vou ser porque me disseram que. Não, sai na ótica de querer ser tu, na ótica de partilhar os teus valores, de partilhar quem tu és, sai na ótica de eu não estou aqui para convencer ninguém, simplesmente é isto para mim funciona, isto para mim não funciona, para ti é ok, vamos falar, vamos conversar, ponto. Ok? E depois o que vem a seguir não é propriamente por causa do limite, ou não é o que foi criado pelo limite. A consequência que vem de tu colocares os limites não é por teres colocado o limite. É aqui que muda toda a questão. É o que ele revelou, o que ele mudou, o que ele mostrou dentro daquela relação, ok? E relação, mais uma vez, que não estava a ser mostrado, que não estava a ser revelado. Portanto, relações que se adaptam, que se ajustam, relações que fazem um esforço para caber, relações que fingem escutar, relações que. Quando tu colocas esses teus limites, tudo isto se revela. Tudo, tudo. Portanto, relações que aparentemente estavam frágeis, aparentemente, mas não estavam visivelmente frágeis, é lógico que aqui se vão revelar, não é? Porquê? Porque elas só existem porque tu existes desta forma, pequenina, pequenino. Porque elas só permanecem porque tu deixas permeabilizar tudo. De repente, quando tu deixas de ser tão disponível ou tão moldável, e esta é a parte mais desconfortável, não é? Porque tu começas a colocar limites, estas relações, estas pessoas, estes ambientes, estas circunstâncias começam a cair, começam a largar, olha, das máscaras. Já que estamos aí na época carnavalesca, não é? Começam a largar aqui estes by the books. Uhum, está a fazer sentido. Um, dentro de nós, de cada um de nós, o nosso grande receio, o nosso grande medo, aparentemente, não é bem colocado limite. É percebermos dentro de nós de, ok, eu vou colocar o limite. E quando eu colocar o limite, como é que eu fico? Onde é que eu fico? Quem é que eu sou? O que é que vai acontecer, a esta relação? Este é o nosso medo. Não é de colocar limites. É o que o limite nos vai mostrar. E nem é tanta consequência, porque a consequência é sempre saudável. Porque se nós temos necessidade de colocar um limite, é porque existe desalinhamento dentro de nós. Então nós estamos a ter esta coragem de nos posicionarmos. E a consequência há de ser sempre boa. Sempre. Aqui a questão é, quem é que eu sou depois desta consequência? Porque eu estou habituada a isto. Então, de repente, eu afasto esta pessoa. Mentira.
A pessoa revela-se. Porque se a pessoa, e a pessoa aqui personificada também em ambientes e circunstâncias, ok? Se a pessoa se afasta, não é a tua pessoa, ok? Não é. Porque viver sem limite tem um preço muito mais alto em ti do que colocar os limites. Se a pessoa se afasta, personificada, é porque eras tu que estavas a anular. Eras tu que estavas a diminuir-te. Porque se a pessoa é a tua pessoa, ela vai lá estar. Ela vai querer entender porque é que agora, de repente, tu mudaste. E vai permitir espaço para conversar, e vai permitir espaço para dialogar, e vai permitir espaço para escutar, e vai permitir também que tu possas colocar o teu ponto de vista e que deste lado, mais do que julgamento, possa haver um entendimento de, ok, faz sentido, porque é que não disseste mais cedo? Eventualmente. Porque se tu vives sem esse limite, o preço para ti é muito mais alto. É um cansaço, é um desgaste, é um ressentimento, é aquela sensação constante de estar sempre, sempre, sempre a engolir qualquer coisa. Ia dizer um palavrão. Posso não, aqui o YouTube corta. Né? Ia estar sempre de estás lá, mas sem estares. Ou seja, tu estás lá, presente, na tua presença, mas eu vou dizer ao contrário, porque por acaso eu aqui no outro canal que tenho só de ouvir, de escutar, o Debaixo da Pele, é sobre a permanência, é sobre a intensidade. Ou seja, tu de repente estás permanente naquela situação, mas numa intensidade momentânea sempre e não tanto em presença. Ou seja, não estás inteira, não estás inteiro. Estás permanente, mas é aquele intenso, eufórico, fugaz. De repente, está tudo bem, está tudo mal, mas faz parte, é assim. Está a fazer sentido? E isto vai corroendo devagarinho, muito devagarinho. Então não é que o limite afasta, que fiquemos aqui muito esclarecidos, mas garantidamente ele mostra, ele revela, está bem? Ele ilumina toda uma situação que pode estar a meia luz ou até em escuridão, quando são situações, vamos dizer, mais extremas, como a violência. E, portanto, se alguém se afasta neste momento, em que tu dizes, olha, isto assim para mim não dá, ou desta forma não é o melhor para mim, então, eventualmente, o que está a acontecer é que essa relação existia apenas e só, essa proximidade existia apenas e só porque tu eras ausente de ti. Está a fazer sentido? Essa proximidade era dependente da tua ausência. Eu descobri isso e foi duro de aceitar em algumas situações, inclusive profissionais, só que quando nós aceitamos no sentido, como dizia aqui uns minutos atrás, da nossa responsabilidade em todo o movimento, acaba por ser extremamente libertador. É porque tu estás a ver de um lugar de maturidade. Não estás a ver de um lugar de trauma de infância. Não é? E o nosso trauma de infância é sobre isso, é sobre sermos vistas, vistos, sobre sentirmos pertencentes, protegidas, amadas, amados. E tudo aquilo que tu vens e ouves falar das nossas 5 feridas, o abandono, a rejeição e por aí vai, traição e por aí vai. Não é? Então, de repente, quando nós tomamos a responsabilidade de sermos adultos, sermos maduros, o limite faz parte. O limite é uma consequência, é uma escolha, é uma decisão de alguém adulto que compreendeu a sua história e entendeu onde é que, de repente, isto está a impactar a sua vida. Portanto, limites não são armas de todo, limites não podem ser ataques, não é sobre isso, muito menos é uma situação de batalha naval, ou seja, de jogos de poder de todo. Os limites são apenas e só, uma consequência da nossa identidade. Uma consequência da nossa identidade a amadurecer. É uma consequência de tu trazeres para ti este conforto de, ok, isto está na minha história, mas não tem de estar necessariamente na minha vida. Porquê é que eu falo necessariamente? Porque eventualmente existem traumas que nos dão a oportunidade, depois de ressignificados e de compreendidos, trazê-los para a nossa vida de um lugar maduro, consciente, adulto e passar a ser, sim, vivido desta perspectiva.
Contudo, outros é apenas e só para ficar compreendido, visto e lá no passado. Portanto, o limite, quando adulto, é uma coerência, é uma identidade coerente com quem tu és hoje, com toda a compreensão da tua história. Está a fazer sentido? Eu espero de coração que isto tenha ajudado a trazer aqui alguma clareza sobre como é que os limites existem na nossa vida e porquê que eles existem na nossa vida, para que que eles servem estar na nossa vida e descomplicar muito a situação do se então. A vida não funciona assim. A vida não é matemática, ok? A vida é uma filosofia, cada uma com a sua, garantidamente trazendo pessoas, relações, garantidamente interações. Portanto, dentro destas interações, dentro destas relações, dentro de tanta, tanta, tanta pessoa, sermos quem nós somos cada vez mais se torna importante e pertinente. Cada vez mais com tudo o que está a chegar até nós, o conhecimento mais rápido, a informação mais célere, a industrialização e a inteligência artificial cada vez mais crescida. Hoje adormeces de uma maneira, amanhã, quando acordas, já tens novidades neste setor. Ser quem tu és, ser humano, trazer a tua verdade, onde os limites devem ser e estar integrados, é essencial. Não trazer a tua verdade como sendo verdade absoluta, porque ela é absoluta para ti, indiscutível, mas trazer a tua verdade pessoal absoluta em interação com o outro, entendendo que o outro também tem a sua verdade pessoal absoluta. E então os limites vai ajudar exatamente a revelar, vai ajudar a mostrar quem é que faz sentido ter na tua vida. Então, Isabela, eu vou ficar sozinha, sozinho, porque eu sou extremamente exigente. Não é isso que eu estou a dizer. Porque se tu já tens esta noção de ser extremamente exigente, ponto um é entender de onde é que vem essa exigência. Porque a exigência não tem de ser algo pouco saudável, de todo. A exigência passa a ser pouco saudável quando ela vem limitar a tua vida. E isso não está na tua vida, está na tua história. Então é desconstruir esta situação da exigência e trazê-la com maturidade e com os limites devidos para a tua vida. Está a fazer sentido? Eu espero que sim, de coração. Vou deixar-vos aqui tudo o que vocês podem aceder se resolverem seguir a Isabel Matos e eu for e fizer sentido para esse lado. E se deixarem um comentário, ótimo, quero mesmo muito. Subscrevam o canal, ponham aqui um gostinho, já sabem que isto dos algoritmos é o que é, lá está. Não é? A inteligência artificial a trabalhar e é assim que é a vida e não vale a pena agora manter na minha verdade, manter na minha consistência, trazer as minhas escolhas e decisões, assumir as consequências com a minha responsabilidade, isso é um limite que eu tenho e trago para mim. Portanto, deixo para esse lado mais uma reflexão. Vemos daqui a 15 dias aproximadamente, já no nosso mês de março, e até lá, desejo-te um resto de um excelente mês de fevereiro e eu estou deste lado sempre e para aquilo que te fizer mais sentido. Fica bem.